internautas que nos acompanham através da Rádio Mater Dei FM de Piraju. E você, internauta, que nos acompanha através das redes sociais. É com muita alegria que eu, Cláudia de Araújo, estou aqui novamente com vocês para mais um programa Ponto de Conexão. E hoje, de maneira especial, é com muita alegria que estou novamente aqui com o Padre Mário Luiz Botelho. Padre Mário, é uma alegria imensa tê-lo novamente aqui. Olá, Cláudia. Também a todos aqueles que nos acompanham pelo Conecta Aí. Nossa alegria e nossa satisfação por este encontro. Que Deus abençoe a todos e que assim possamos, neste momento, com nossos corações abertos, louvando e agradecendo a Deus pela vida de Santo Antônio. Santo Antônio, que é um santo queridíssimo por muitas pessoas. Então, gostaria, Padre Mário, que o senhor falasse um pouco sobre, contasse para a gente a história de Santo Antônio. Cláudia, Santo Antônio, como você disse, é muito conhecido tanto na Igreja Católica, quanto também é respeitado em outros credos religiosos. É um santo antigo, contemporâneo a São Francisco de Assis. Ele se chamava Fernando, nasceu em Lisboa, Portugal, e já na sua infância sentia o chamado de Deus para se consagrar no reino. Crescendo, ele ingressou na ordem dos agostinianos, estudou para ser sacerdote e foi ordenado padre. Mas, através de uma experiência que ele teve com alguns frades franciscanos, ele conheceu o carisma de São Francisco de Assis, que era viver a pobreza, o desapego. Conheceu alguns frades que estavam indo para uma missão no Marrocos. E estes frades franciscanos foram martirizados e Santo Antônio assistiu à vinda dos corpos destes santos homens passando pela cidade onde ele morava. Isso atraiu a atenção de Santo Antônio, fazendo com que ele tivesse o coração voltado para as missões. Então, Santo Antônio deixou a ordem dos agostinianos e ingressou na ordem franciscana. Foi, como ele era contemporâneo a São Francisco, participou também de um evento muito grande, que foi o capítulo das esteiras. Historicamente, este é um fato muito importante. Então, Santo Antônio recebeu o nome de Antônio, se antes ele era Fernando, passa a se chamar Antônio, e começa uma nova dimensão da sua vida sacerdotal, tornando-se, então, um padre pregador. Ele desejava ser missionário para morrer também testemunhando Cristo. Mas o seu estado de saúde não permitiu que ele fosse para as missões. Então, ele começou a pregar a palavra de Deus, tanto nas igrejas, quanto também em praças públicas. Todos os lugares onde ele estivesse, ele estava pregando a palavra de Deus. Então, Cláudia, Santo Antônio passou toda a sua vida, exerceu o ministério sacerdotal, se dedicando à pregação da palavra de Deus, já porque era um homem muito bem formado na ordem agostiniana, era um homem letrado, teólogo, e por isso escrevia e também pregava de uma forma muito clara. Quando as pessoas ouviam sua pregação,
eram tocadas e se convertiam a Jesus. Por isso, o Espírito Santo agia através das pregações de Santo Antônio. Cláudia, Santo Antônio andou por muitos quilômetros pregando a palavra por todos os lugares. E podemos dizer que ele acabou morrendo aos 36 anos de exaustão, de tanto andar, de tanto trabalhar, de tanto se dedicar ao reino de Cristo. Olha que história muito linda. E é um exemplo para ser seguido por todos nós, não é? Muitas vezes nós cansamos, desanimamos, e Santo Antônio foi firme até o final, não é, padre? Muito interessante. Exatamente, Cláudia. Ele tinha tão vivo a presença de Jesus em seu coração que ele queria que as outras pessoas também se encontrassem, conhecessem Jesus. Na imagem de Santo Antônio, Cláudia, nós sempre vemos Santo Antônio carregando um livro. Este livro é o símbolo da palavra de Deus. Portanto, ele carrega a Bíblia. E sempre da Bíblia, ali nós vemos a imagem do menino Jesus, que está abraçando Santo Antônio, mas que sai de dentro do livro. O que quer dizer isso? Que Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Santo Antônio pregava a palavra, quer dizer, anunciava Jesus vivo a toda a humanidade. E por isso a imagem de Santo Antônio traz esta simbologia maravilhosa, para nos dizer que Santo Antônio é um grande pregador da palavra. Inclusive, Cláudia, tem uma curiosidade que é também uma notícia maravilhosa que nós podemos nos encontrarmos quando um dia formos à Itália, onde está o corpo de Santo Antônio. O corpo dele foi sepultado, mas a sua língua não teve decomposição natural. Até hoje, sua língua está intacta, do mesmo jeito de quando ele vivia, há quase 800 anos. A língua de Santo Antônio está num grande relicário e pode ser visitada por todos nós. Muito lindo isso. E, padre, durante todo os dias que antecedem o dia de Santo Antônio, que é no dia 13, o senhor faz uma trezena de Santo Antônio nas redes sociais, não é isso? Como é que funciona? Exatamente, Cláudia. O número 13, ele é muito simbólico na devoção a Santo Antônio. Por quê? Porque Santo Antônio, ele faleceu no dia 13 de junho. Portanto, a festa de Santo Antônio é o dia em que ele deixa este mundo e entra na glória. Portanto, é o dia da morte de Santo Antônio para este mundo e a sua entrada na vida eterna. Então, a maioria das comunidades, por piedade popular, por tradição, rezam a Santo Antônio durante 13 dias para honrar os 13 primeiros dias do mês de junho. Existe também uma história que conta que Santo Antônio estava andando para pregar e acabou perdendo o seu breviário. O breviário é um livrinho de orações que nós, padres, rezamos. Neste livrinho de orações se tem os salmos. Então, durante o dia, em muitos momentos, os padres param seus trabalhos para rezar os salmos. Como Santo Antônio era um sacerdote, ele tinha também o dever de rezar a liturgia das horas, de rezar o breviário. E conta-se que ele acabou derrubando na viagem este breviário, perdeu o breviário, e que ele tinha andado 13 dias atrás desse breviário, para encontrar o seu breviário. E quando chegou no 13º dia, ele encontrou o breviário que ele havia perdido. Então, Cláudia, Santo Antônio é invocado também para se encontrar objetos perdidos, porque tem essa historinha, que Santo Antônio tinha perdido seu breviário
e que andou durante 13 dias atrás do seu livro de orações. Que interessante, eu não conhecia essa curiosidade de Santo Antônio. Mais uma para a gente aprender. E como você disse, durante estes 13 dias, estivemos fazendo as orações próprias de Santo Antônio, todos os dias, ao vivo, pelas redes sociais, pela página do Padre Mário, pelo perfil do Padre Mário, para que mais pessoas também pudessem rezar de suas casas, de seus ambientes. Então, desde o dia 1º de junho até o dia 13, esta trezena em louvor de Santo Antônio. Padre, e no dia 13, tem algum gesto concreto em louvor a Santo Antônio? Tem todas as celebrações. Algo que o senhor faz aqui em Santa Cruz? Sim, Cláudia. Primeiro que Santo Antônio, além de ser santo da Igreja, ele foi também proclamado como doutor da Igreja. O que significa isso? Teologicamente, eclesialmente, um santo que é chamado de doutor é porque este santo deixou para a Igreja um caminho de santidade, um caminho percorrido que o santificou. Por isso ele se torna um exemplo de fé. Santo Antônio, por ter sido pregador, por ter deixado seus sermões escritos, a Igreja entendeu ali caminho de santidade. Por isso ele é um doutor da Igreja. Existe a missa própria de Santo Antônio, que é celebrada no dia 13 de junho. Então, se tem a tradição, o costume dos católicos participarem da Santa Missa, e nesta missa de Santo Antônio, a bênção dos pães. Por quê? Aí vem outra expressão de fé da piedade popular. Conta-se, Cláudia, que uma pessoa precisava muito de uma graça. E esta pessoa pediu a Santo Antônio e fez uma promessa de que se Santo Antônio atendesse a sua intenção, esta pessoa distribuiria pães aos pobres como um gesto de louvor a Santo Antônio. E é exatamente isso que há muitos séculos a Igreja faz. Abençoa na missa de Santo Antônio os pães. E as pessoas podem partilhar os pães com os mais simples, os mais humildes, mas também pode levar para casa, para a família. Então, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, nós tivemos esta iniciativa com as pessoas que estão participando da Trezena online e também das pessoas generosas da cidade, de arrecadarmos pães para fazermos uma grande distribuição de pães nos bairros mais carentes da cidade. Então, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, em Santa Cruz do Rio Pardo, a grande distribuição de pães nos bairros mais carentes, que a gente sabe, onde muitas famílias ficarão alegres de receber a sacolinha com aqueles pães frescos e abençoados, mas fruto da generosidade de pessoas desconhecidas, devotos de Santo Antônio, que oferecem ao santo os pães e nós, em nome de Santo Antônio, entregamos para estas famílias. Que maravilha, padre. Muito bom saber dessa iniciativa. Parabéns pela iniciativa e parabéns também para as pessoas todas que colaboram com essa ação que é maravilhosa. Parabéns mesmo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, Cláudia. E destacando que esta partilha dos pães, ela vem do Evangelho. Jesus
ele abençoava os pães também. E depois que ele abençoava os pães, ninguém que estava ali ficava com fome. Todos recebiam os pães. Como Jesus lá no Evangelho, lá no deserto, partilha os pães e ainda chega a sobrar 12 cestos cheios. É isso que acontece quando nós partilhamos aquilo que temos. Não falta para ninguém e sempre se multiplica, porque onde se tem o amor, se existe a graça. E onde se tem a graça, todos, então, são agraciados pela presença de Deus. Isso é verdadeiro, porque as mãos que doam nunca ficam vazias, não é? É como tem aquela música, né? Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Imaginemos então, Cláudia, nas mãos que oferecem os pães. Quantas graças vêm para estas mãos? Sem dúvidas. Padre Mário, muito obrigada. O senhor já é um sócio aqui do nosso canal, do nosso programa. Espero voltar a falar com o senhor outras vezes. É sempre muito bom o senhor passar todo esse conhecimento, a sua sabedoria. Fico muito feliz com isso, que nós possamos continuar passando, transmitindo para as pessoas um pouco que a gente sabe. Muito bom, muito obrigada. Deus continue abençoando a sua missão, que é maravilhosa. E muito obrigada mesmo. É uma alegria imensa, Padre. Agradeço a toda a equipe Conecta Aí, que através deste canal leva a palavra de Deus, leva a fé, a esperança e muito amor a todos aqueles que estão sempre de coração aberto para acolher todas as reportagens, transmissões e ensinamentos que a Conecta Aí oferece. Obrigado a você, Cláudia. Obrigado a todos aqueles que acompanham o Conecta Aí. Que Deus, pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos vós a bênção de Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Forte abraço, Padre Mário. Até a próxima. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Internautas da Conecta Aí TV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Abraço e até lá. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.